Palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo de número 21. Assim nos diz a santa e inerrante palavra do Senhor. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão e os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra, e a terra os tragou. Com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes de Afilístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez retornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças, e Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós estamos reunidos aqui nesta noite para engrandecer o Teu nome, para prestar-lhe o culto que lhe é devido, para louvar a beleza da Tua santidade, Pai. E agora, neste momento do culto, nós clamamos a Ti, que o Senhor fale através deste servo, para a glória do Teu próprio nome. Edifica, Senhor, esta igreja mediante a ação do Teu Santo Espírito na exposição da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Uma das grandes belezas contidas na graça comum de Deus é a música. É impressionante o impacto que a música tem sobre o nosso estado de ânimo. Em um dia alegre, colocamos músicas que estão de acordo com o nosso estado de ânimo. Se nós estamos alegres, queremos colocar músicas também que estão alegres, às vezes com um ritmo um pouco mais acelerado, para expressar aquilo que se passa no nosso coração. Mas em um dia triste, nós também temos aquela nossa playlist selecionada para os dias tristes. Mas quer o momento seja bom ou ruim, é inegável a influência da música sobre todos nós. Muitos casais possuem aquela canção que, ao ouvir, um olha para o outro e fala assim: tá vendo bem, essa é a nossa música. Outros jovens ouvem músicas e falam assim: essa é a minha preferida. As crianças saltitam por aí com qualquer música um pouco mais agitada. É assim que elas são, alegres, sempre assim. Principalmente quando nós ouvimos músicas internacionais, para aqueles que, assim como eu, não entendem muito bem o inglês cantado,
nós corremos o risco de estar cantando músicas que não estão de acordo nem com a nossa fé e nem, às vezes, com o nosso estado de ânimo. Às vezes nós estamos cantando uma música achando que ela diz uma coisa, mas ela diz completamente outra coisa. O ritmo é gostoso, mas a letra é terrível. Talvez, se você um dia fizer esse exercício, parar e pegar uma música daquela internacional que você gosta de ouvir lá na Antena 1, e de repente ver a tradução da música e falar assim: gente, não dá para cantar mais ela. Eu achava que falava uma coisa, mas às vezes você fala que a música fala de amor, ela está falando de traição, e não dá para cantar uma música dessa. E aí justamente nós podemos estar cantando ou cantarolando algo que não expressa com exatidão aquilo que está dentro do nosso coração. O texto que nós acabamos de ler é uma canção, é também uma canção de triunfo, uma canção de vitória. E não resta dúvida que as palavras contidas em Êxodo capítulo 15 expressam a gratidão de um povo que viu a manifestação da grandeza de Deus e que agora louvam ao Senhor. Diante disso, eu quero meditar nessa grande canção com vocês nessa noite, porque eu acredito que há aqui em Êxodo 15, de 1 a 21, grandes lições que nós podemos aprender sobre por que devemos louvar ao Senhor. Esse é o nosso tema, uma pergunta. Por que devemos louvar ao Senhor? E a primeira coisa que eu chamo a sua atenção, está dos versos 1 a 6, por que devemos louvar ao Senhor, é que, em primeiro lugar, porque Ele é a fonte da nossa libertação. Por que devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é a fonte da nossa libertação. Aqui, meus irmãos, Moisés enfatiza que somente o Senhor é Redentor e Deus. A redenção deve nos levar a louvar. É uma expressão de gratidão. Louvar é uma expressão de gratidão. É por isso que é tão estranho a gente estar num culto ao Senhor e às vezes a gente olha para o lado assim e vê o irmão que não está cantando a música. Pode ser que seja uma música nova, como nós cantamos a última hoje, né? E muitas pessoas não sabiam a letra e fica mesmo: não vou passar vergonha, eu não vou cantar aqui no tom errado, vou esperar domingo, no outro domingo quando cantar de novo eu já estou aprendido da música, já aprendi a música. E essa aqui, meus irmãos, é precisamente a resposta dos filhos de Israel a Deus. Essa é a primeira canção gravada na nação hebraica, Êxodo 15. É uma canção sobre o evento definidor dessa nação. Se você certamente já deve ter lido o livro de Êxodo e conhece bem a história do povo, o capítulo 14 é exatamente o capítulo que narra a passagem no Mar Vermelho. Esse cântico que nós estamos vendo aqui no capítulo 15 é justamente o cântico que foi entoado quando o pessoal colocou os pés do lado de lá do Mar Vermelho, quando escaparam das garras dos egípcios e passaram daquela maneira tão esplendorosa do milagre de Deus abrindo aquele mar. Ela é uma canção cantada pelos remidos ao Redentor sobre a redenção. É isso que fala o capítulo 15 de Êxodo. Uma canção cantada pelos remidos ao Redentor, que é nosso Deus, sobre a redenção. E veja que Moisés, longe de ser aqui um objeto de adoração ou até mesmo um objeto de admiração nesta canção, Moisés é o principal adorador. É ele que dá a tônica dessa adoração. Ele está desviando qualquer atenção sobre si e concentrando toda a atenção daquele povo naquele que de fato é o único que deve ser louvado e adorado, que é Deus, é o Deus de Israel. Note comigo que apesar do verbo cantarei estar na primeira pessoa do singular, ou seja, eu cantarei, no versículo de número 1, na segunda parte, quando ele começa de fato o cântico, o versículo 1 também nos é claro ao informar que não é só Moisés que está cantando. Todos estão cantando. Veja como começa o versículo 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico. Nós não sabemos como que se deu essa dinâmica, porque não tinha impressora ali para Moisés escrever o cântico e de repente dar uma cópia para cada um, falou: agora nós vamos começar assim. E se você perceber, inclusive isso aqui na língua hebraica é conhecido como uma antífona. É um cântico que é entoado e depois dele a parte mais importante ela é selecionada para ser então o refrão, que é justamente o que Miriam e as mulheres fazem. Então todo o cântico foi cantado por todos. Nós não sabemos como foi a dinâmica, se Moisés cantava um versículo, que a gente tem aqui separado como versículo, e o pessoal repetia, e aí eles iam aprendendo a letra nessa dinâmica, mas o fato é que as Escrituras nos afirmam que todos cantaram,
E ao final de cantar os versículos aqui, os 18 versículos, Miriam, então, com o versículo 21, que nós vemos aqui no nosso texto, dá então a tônica do refrão. Ela então começa a cantar o refrão com tamborins. Eles cantam ao Senhor. Deus é a pessoa central dessa música, o próprio Senhor. A adoração, ela é sobre Deus, sobre nenhuma outra coisa, ela é sobre Deus. E essa é uma mensagem que muitas vezes passa desapercebido nas igrejas do nosso tempo. O culto que nós estamos prestando aqui é ao Senhor, é em adoração ao nosso Deus. Existem muitas pessoas em muitas igrejas que vão aos cultos com uma atitude contrária a essa que nós estamos falando aqui. Esperam que a música agrade ao seu próprio coração, esperam que a pregação e todos os atos do culto seja de acordo com o seu próprio gosto. Veja, o culto é a Deus. O culto é a Deus. O louvor é única e exclusivamente concedido a Deus. Nós não podemos, meus irmãos, permitir que as nossas predileções saltem adiante da adoração que é devida somente ao Senhor. É por isso que nós sim precisamos nos preocupar se nós estamos cantando corretamente. Eu sei que nem todo mundo foi abençoado com uma voz bonita, mas louve ao Senhor. Nem todo mundo é afinado, mas louve ao Senhor. Desde as crianças ao mais ancião na igreja, deve louvar ao Senhor, porque este é um momento de culto ao Senhor. Não é ao pastor, não é ao conselho, não é a você, não é às suas predileções, é ao Senhor. Então todas as coisas do culto devem ser agradáveis a quem? Ao Senhor. Por isso que nós temos que ter muito zelo com aquilo que nós fazemos. É por isso que às vezes você, quando está sentado no banco, precisa inclusive pedir a Deus que tire talvez aquilo que está na sua mente nesse exato momento em que eu estou falando e você está pensando em outra coisa. Porque você está aqui para render culto ao Senhor e este é o momento em que Deus fala através do pregador para os seus filhos, para a sua igreja, através do seu Santo Espírito. Então, esse é um momento importante. É por isso que quem esteve aqui hoje pela manhã, o aviso que foi dado pelo diácono Felipe aqui é tão importante. Porque uma vez que alguém entende o que nós estamos fazendo aqui, que é ao Senhor, a gente controla a nossa sede. A gente controla a nossa vontade de passear na hora do culto. Eu duvido que alguém, na hora que um juiz está dando a sentença, levanta, dá as costas e vai embora. Se a gente não faz esse tipo de coisa com medo de ser preso, por que às vezes a gente trata Deus com tanto descaso? Eu sei que às vezes a situação está apertada, a sede apertou e você esqueceu de pegar um copo d'água, assim como eu vou fazer agora, e poder beber na hora do culto. E geralmente a filha do seminarista, sempre quando o seminarista está falando desse assunto, ela tem vontade de ir ao banheiro e quer ir ao banheiro, né? É um risco que eu corro. Mas é algo que a gente tem que parar e pensar. Nós estamos cultuando a Deus. Deus está falando através do pregador, através dos louvores, e nós temos que tomar muito cuidado, porque pode demonstrar descaso seu para com Deus. Então não é chatice do diácono falar essas coisas na frente, é responsabilidade dele zelar pelo bom andamento do culto ao Senhor. Não é que essa igreja aqui é mais criteriosa, não, é a igreja preocupada com o culto ao Senhor, e é por isso que nós estamos aqui, cultuando ao Senhor. E agora observe novamente no versículo 1, que nos é dito por que o Senhor é louvado. O Senhor é louvado por sua redenção. Veja, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. A libertação, meus irmãos, sempre exige uma resposta. Você já reparou como você fica feliz quando você está naquele momento de oração e pedindo tanto a Deus por alguma causa e de repente isso chega às suas vistas, a oração é atendida, nós temos vontade de cantar, Deus colocou isso no nosso coração. E sendo crentes, a nossa vontade de cantar deve ser concedida principalmente a Deus. Não estou dizendo aqui que você não possa ouvir músicas diferentes que não são louvores diretos a Deus, mas inclusive nessas músicas, tome cuidado, porque talvez você pode estar ouvindo uma música ou pelo ritmo ou porque gosta de um cantor, mas a letra da música é terrível. Existem cantores que eu gosto de ouvir, mas existem músicas que não dá para cantar, porque são contrárias à nossa própria fé.
A libertação, então, sempre exige uma resposta de nós, e uma resposta de louvor é a mais adequada. O Salmo 40, no versículo 3, nos diz assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando os israelitas voltavam do exílio, lá com Zorobabel, na primeira vinda da Babilônia para Jerusalém, eles também cantavam em seu caminho, assim como Isaías profetizou no capítulo 51 e 44. A Bíblia está repleta de louvores ao Senhor. E veja que neste louvor o povo está entoando a Deus. Veja o versículo 2: Moisés, o autor, deixa claro que o Senhor é a minha força. O povo tinha convicção de que não fora nenhum Deus falso que fez aquela maravilha diante dos seus olhos, e é por isso que eles cantavam ao Senhor. Agora perceba que Moisés usa o nome Iavé, o nome do Deus da aliança. Moisés aqui, meus irmãos, quer cravar na memória daquele povo que o Deus que libertou eles do Egito é o mesmo Deus de Abraão. Este não é um novo Deus falso que nunca foi ouvido antes, não é uma novidade. Esse é um Deus antigo, antes de que houvesse tempo. É o único e verdadeiro Deus. Este é o mesmo Deus que se revelou a Abraão, a Isaque e a Jacó, patriarcas daquela nação. É como se Moisés estivesse dizendo: este é o Deus dos meus antepassados e eu louvarei a ele. Eu o louvarei. O versículo 2 ainda diz: ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Que bela declaração, meus irmãos. No último domingo foi o Dia dos Pais. E é um dia alegre para uns e para outros um pouco triste, porque relembra dos pais que talvez não estão mais no nosso meio, já foram para a glória. Mas aos pais presentes aqui hoje, podemos deixar muitas coisas boas para a herança, como herança para os nossos filhos. Muitas coisas. Podemos deixar um bom caminho profissional, podemos deixar recursos, uma casa boa, uma poupança cheia, repleta. Podemos deixá-los com um bom preparo intelectual e sermos lembrados dignamente com gratidão por isso. É uma bênção poder deixar os nossos filhos bem, seja financeiramente, seja encaminhados na vida. Mas nada supera essa declaração: ele é o Deus de meu pai. Nada é mais valioso para um pai do que ter o seu filho professando a fé nos Deus da aliança. Nada pode ser mais valioso para um pai do que ouvir do seu filho: este é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. Este é o Deus do meu pai, por isso o louvarei. Afinal, este Deus que está sendo revelado novamente aqui para o povo desta época é o Deus da aliança. Pai, se você ama seu filho, ore por ele, pregue a ele, para que ele, muito brevemente, consiga professar a fé no Senhor Jesus. Trabalhe dedicadamente, ensinando a ele as Escrituras. Pregue para ele, porque agindo assim, você poderá ser instrumento de Deus para a salvação do seu próprio filho. E aí, se você o ama neste tempo que nós estamos vivendo, tendo ele, além de filho, como um irmão em Cristo, você poderá desfrutar da presença dele por toda a eternidade, porque estarão juntos na glória eterna. Moisés também apresenta em seu cântico de louvor que o Senhor, o Deus da aliança, é homem de guerra, refletindo aquilo que o próprio Moisés disse lá em Êxodo 14, no versículo 14, quando ele diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E os hebreus contemplaram isso ao atravessar o Mar Vermelho. Olhe comigo no capítulo anterior, no versículo 15, Êxodo 14, a partir do 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs através deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Olha que cena fantástica.
Se quando o povo de Deus, que tinha saído do Egito, andava durante o dia e tinha a proteção de uma nuvem que dava sombra para eles, e à noite a gente sabe também que uma coluna de fogo os aquecia, porque o deserto é muito frio, agora Moisés relata que essa nuvem que estava como proteção passa para a parte de trás do povo, entre o povo e o exército de Faraó. E o anjo do Senhor, que é aqui uma teofania, é um aparecimento daquilo que nós podemos chamar que é o próprio Cristo que está aqui, guardando os seus, zelando pelos seus, está para trás. Eu não sei se você já viu aquelas cenas que, geralmente assim, naqueles países da África, aqueles carros de safari, aquele pessoal corajoso que gosta de ir para uma trilha em que tem animais que atacam. E eles estão nos carros ali do safari, e de repente o guia manda parar, e ele vê um gorila daqueles enormes. E o gorila vem e para no meio da trilha. E ele para e fica olhando para o carro. E ninguém mexe uma pena. E de repente os macaquinhos vêm passando, saltitando, felizes, na proteção do seu pai. Ninguém tem coragem de chegar perto. Só um louco, porque sabe o que vai acontecer. A cena que está acontecendo aqui em Êxodo, e as pessoas podiam olhar, que aquela nuvem de proteção passou para trás. Se aquela nuvem que antes era um cuidado de Deus para com seu povo, agora eles, antes que estavam marchando, olhavam para trás e viam o exército de Faraó gritando palavras que nós vamos ver logo mais aqui, agora eles olham para trás e veem a luminosidade da proteção de Deus. Agora para os egípcios era escuridão, total escuridão. O anjo do Senhor estava para trás o protegendo. É o cuidado e a segurança que os filhos têm que ter para com os pais. Você já deve ter, que todo mundo aqui que teve filho pequeno um dia, deve ter feito já aquele teste que coloca o filho em cima de um lugar mais alto assim, e fala assim, pula para o papai. E aí a criança pula sem pensar duas vezes. Por quê? Porque ela confia no pai. Ela não reconhece os perigos que ela está correndo. Ela simplesmente confia no pai, na força que o pai tem. Assim eram esses homens aqui do passado, ao olhar para trás e ver a presença do anjo do Senhor, eles estavam desenvolvendo no coração de cada um deles a confiança no Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o Senhor da libertação deste povo. Se quando eles estavam caminhando pelo deserto, eles viam essa nuvem, agora ao olhar para trás, a nuvem que representava o cuidado de Deus, estava protegendo eles contra o inimigo. É por isso que Moisés declara no versículo 3, versículo 6, aliás, a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Por que devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é a fonte da nossa libertação. Só Ele tem poder para nos libertar. Ele é a fonte da nossa libertação. Agora, em segundo lugar, também, por que devemos louvar ao Senhor? Também porque Ele é incomparável. Deus é incomparável. Nos versículos 7 a 11, vemos essa verdade sendo enfatizada. Moisés diz no versículo 7, na grandeza da tua excelência, derruba os rebeldes. No versículo 8, especialmente, quero que você veja, o próprio Deus é retratado como a fonte do vento que abriu o mar. Essas imagens vívidas descrevem o que aconteceu no Mar Vermelho, pela força de seu vento. E de onde que surgiu o vento? Moisés fala que é do resfolgar das suas narinas. Sabe, Lucas, quando você está montando assim aquele castelinho de cartas, e você vai colocando os cartelos de cartas, aí o João, animadão, depois que você já está com 5 andares de carta, ele chega e fala assim, ó, e aí com muita força do pulmão, precisa derrubar os cartelos de carta. Moisés está falando aqui, os resfolgar das narinas, não é nem esse ar que sai do pulmão, é simplesmente um respirar dos narizes. Moisés está mostrando para o povo a grandeza de Deus. Com o resfolgar das narinas de Deus, ele abriu o Mar Vermelho. O que ele não pode fazer com o poder das mãos dele? E esse pessoal que estava aqui no passado está sendo ensinado a confiar nesse Deus da aliança. Deus empilhou a água do mar em 2 grandes paredes. Os israelitas passaram em terra seca, e foi terra seca, meus irmãos. Não é um chão molhado, não, é terra seca. Mas quando o Faraó e suas forças de elite tentaram segui-los, eles caíam no fundo do mar. Eles foram destroçados pela força das águas. Este não é um evento naturalista.
Se você vir aqueles ensinos lá do Discovery, eles vão tentar mostrar que há muito tempo atrás, nessa época, foi o rio, o Mar Vermelho não é propriamente nesse local, é um outro lugar mais estreito, e naquela época tinha um vento que vinha da região leste que conseguia soprar o mar e diminuir as águas. Não, nada disso. Isso aqui não pode ser explicado pela biologia, pela física, pela química, nada. Isso foi milagre de Deus. Moisés estendeu a mão e, através do poder de Deus, aquele mar se abriu e a terra secou. E por que isso teve que acontecer? Basta ouvir as falas de Faraó no versículo de número 9. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei e dividirei o despojo. Meu desejo se satisfará com eles. Desembaiarei minha espada, minha mão os destruirá. Esse versículo captura a essência de Faraó e do povo egípcio. O monarca egípcio era completamente egocêntrico, como nós podemos ver nas pragas que Deus foi concedendo ao Egito, e todas as vezes Faraó falava que ia libertar o povo, e de repente ele falava que não, vai e não, deixa o meu povo ir me adorar no deserto. Faraó falava que ia deixar, e de repente voltava atrás. O monarca egípcio era completamente egocêntrico. De alguma forma ele conseguiu referir a si mesmo 6 vezes em apenas um versículo. Nós não sabemos como que isso aqui foi capturado por Moisés, mas provavelmente o som das vozes dos inimigos chegando perto. Eles chegaram de fato perto mesmo. De alguma forma ele então refere a si. Faraó era orgulhoso e arrogante. Ele também era precipitado. Porque se a gente imaginar essa cena do mar aberto, milhares de pessoas passando no meio de 2 paredões de água, eu não tenho coragem de entrar, mas Faraó teve, juntamente com seus cavalarianos, né, como diz aqui as escrituras. Por isso que ele era precipitado. Ele falou essas linhas tão rapidamente que mal teve tempo de pensar na loucura que estava cometendo. Ele era sanguinário e violento, empenhado na destruição. Ele era ganancioso e cogitando aqui, como nós podemos ver, despojos de uma guerra injusta, porque ele já havia perdido. E agora, mais uma vez, ele corre atrás para tentar rever aquilo que ele perdeu. Mas nós aprendemos e sabemos pelas Escrituras que de Deus não se zomba. Assim Deus humilhou o orgulhoso Faraó, ao enviar seu exército para uma sepultura aquática. O voto do inimigo é um tanto quanto irônico. O Egito perseguiu e alcançou Israel, mas o Egito não estragou ou satisfez seu desejo de destruir Israel. Muito pelo contrário, na verdade, Deus fez essas últimas 3 coisas ao Egito, embora o Egito tivesse se gabado de fazer essas coisas a Israel. A ênfase, então, meus irmãos, nesse texto está na incomparabilidade de Deus. Não há nada como Ele. Deus é incomparável. A obra de redenção de Deus mostra que Ele é diferente de qualquer outro Deus. Não apenas em sua majestade e santidade, mas em sua ajuda a seu povo. Ele se preocupa com seu povo. Ele zela pelo seu povo e demonstra o seu poder no cuidado de cada um daqueles que Ele chama de seus. Da mesma forma, a demonstração da majestade e excelência de Deus e sua santidade no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo também manifesta o cuidado de Deus com o seu povo. Não há Deus como Ele é incomparável. Não há história neste mundo como o Evangelho. Não há realidade como a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E isso deve provocar louvores na nossa boca e no nosso coração. Assim como o povo, ao atravessar o Mar Vermelho, louvou ao Senhor por sua incomparabilidade, fazemos a mesma coisa sempre que cantamos um hino de louvor cristão. Damos glória a Deus pelo que Ele fez através de Jesus Cristo. Existem bons exemplos no Novo Testamento. Filipenses 2, 8, 9, quando louva a Deus, a Cristo pela encarnação, crucificação e ressurreição, quando diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ou considere ainda o cântico que aparece lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 12, quando diz: digno é o Cordeiro que foi morto
de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e poder. Estas são algumas das canções de salvação. Elas louvam a Deus pelo que Ele fez, especificamente pelo que Ele fez na história humana, por meio da vida, morte e ressurreição de Cristo. De fato, Deus é incomparável e por isso nós devemos louvá-lo. Ao contemplarmos a grandeza do nosso Deus, devemos chegar à mesma conclusão que Moisés chegou no versículo 11. Veja comigo. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Somente Deus é majestoso em santidade. Ele é separado, único, perfeito e absolutamente puro. Somente Deus é impressionante em glória e em poder, como o Êxodo pretendia demonstrar. Deus endureceu o coração de Faraó para demonstrar através daquilo ali a grandeza do seu poder, a incomparabilidade do seu ser. Ele não pode ser comparado a nenhum outro Deus falso deste mundo. Só Ele é capaz de fazer maravilhas com as pragas e a abertura do mar, como nós vemos na história do Êxodo. Nada nem ninguém é como o nosso Deus. Então, por que devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é incomparável. E agora, em terceiro lugar, veremos que também devemos louvar ao Senhor, porque Ele é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso. A essa altura, Moisés estava positivamente falando sobre Deus. O profeta identificou Deus como santo, majestoso, temível e glorioso. O Deus que opera maravilhas, contudo há também o seu amor. Veja o versículo 13. A palavra que aparece para nós aqui como beneficência, ela também pode ser traduzida como amor. Em outros lugares do Antigo Testamento ela é traduzida como amor. E não é a ideia de amor que nós temos, é a ideia do amor pactual de Deus, um amor inabalável. E é curioso porque a natureza amorosa de Deus não elimina seu poder. E o contrário também é verdade. O seu poder não anula a natureza amorosa dele. Quando nós vemos lá naquele universo da Marvel, dos heróis que a Marvel inventa por aí, sempre, conforme há muito poder, há também ausência de amor. Quanto mais poderoso é um daqueles falsos deuses criados ali pelo universo Marvel, parece que a ausência de poder é cada vez maior. É como se o nosso mundo visse o amor como uma fraqueza. Mas em Deus o amor não é uma fraqueza, porque o amor é uma essência do que Ele é amor. E é por isso que nós também podemos ser amorosos e exercer o amor verdadeiro, estando uma vez em Cristo Jesus, porque somente nele há o amor verdadeiro, e esse é um atributo comunicável de Deus. Pensar na beneficência de Deus é pensar em seu amor, em sua fidelidade absoluta ao pacto da aliança, e, consequentemente, a sua fidelidade à promessa que ele antes tinha dado a Abraão, de fazer de Abraão um grande povo. Aqui fica um ensinamento para nós, meus irmãos. Às vezes, Abraão, quando ouviu essa promessa, ele não tinha a menor ideia do que Deus iria fazer para transformar aquele pequeno grupo em um grande povo. Foram necessários 400 anos no Egito para que os 70 que entraram com Jacó se tornasse uma grande nação. Isso fica um ensinamento para nós. Por vezes nós fazemos orações a Deus. E às vezes nós colocamos até a resolução, como nós gostaríamos que isso acontecesse. Mas Deus tem os seus planos. E nós precisamos confiar que esses planos de Deus são sempre melhores e mais altos do que o nosso. Às vezes nós pedimos a Deus por paciência. E como é que Deus vai fortalecer a sua paciência? Te dando problemas. Às vezes nós pedimos a Deus por sabedoria. E Deus vai te dar situações difíceis para que a sabedoria possa ser exercida. Às vezes você pede a Deus para que você tenha uma comunhão melhor com o seu filho. E Deus vai te colocar, às vezes, numa situação difícil para que você se demonstre como um bom pai e uma boa mãe e que seu filho reconheça o cuidado que você tem sobre ele. Nós pedimos coisas a Deus, mas não sabemos como Deus vai fazer. Mas nós temos que confiar que Deus sempre vai fazer o melhor para o seu povo. Logo Deus cumpriria sua promessa de conduzir o seu povo à terra prometida. E Moisés olhou para o futuro. Se a gente olhar para os versículos 13 a 17,
Moisés usa um tempo verbal aqui, que para nós é traduzido, se você olhar esse texto, parece que foi escrito depois que eles chegaram à Terra Prometida, não é isso? Porque fala já do caminho que eles percorreram, dos inimigos que estavam morrendo de medo deles, mas na verdade Moisés usou aqui uma voz profética. Ao colocar, acompanhe novamente a leitura dos versos 14 a 16. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Essa foi uma profecia de vitória, que aparece concluída lá no livro de Josué. Nós já passamos aqui na Escola Bíblica Dominical sobre o livro de Josué, e você deve se lembrar da quantidade de vitórias que são narradas ali naquele livro. Moisés não está aqui, meus irmãos, descrevendo atos inúteis de violência, mas atos justos de julgamento divino que Deus executaria por causa do seu grande amor pelo seu povo. Deus zela pelo seu povo com amor. Moisés profetizou que Deus continuaria julgando as nações até que o povo, ó Senhor, passasse, até que passe o povo que adquiriste. Deus havia de levar o povo do Egito até a terra prometida, em segurança. Nós sabemos que, pela história, muitos ficaram para trás, por conta do pecado, por conta da desconfiança que tiveram contra Deus. E é curioso nós pensarmos, meus irmãos, que Deus é tão amoroso, mas tão amoroso, que Ele não guarda o seu amor para si, mas Ele compartilha com o seu povo. Porque é para esse fim que o seu grande propósito de trazer o povo para morar com Ele é demonstrado o seu amor. É neste fim. Deus elege um povo para chamar de seu, zela deste povo, e agora leva este povo até a terra prometida. E olha que coisa interessante, a nossa perspectiva. O pessoal que estava aqui nessa época olhava para aquilo que acabara de acontecer e tinham sim uma confiança de que eles iam agora chegar na terra prometida. Nós sabemos ao longo da história as dificuldades que eles tiveram. Você já parou para pensar a quantidade de coisa que você já passou, que você tem hoje, as coisas que você já desfruta hoje, que você há muito tempo atrás orou por elas? Já parou para pensar, talvez, que ali na garagem há uma bênção que quando você tinha 18 anos você sonhava em ter um bom carro, e Deus te deu qualidade de vida, Deus te deu capacidade intelectual de estudar, de trabalhar e conquistar esse bem. Precisamos louvar a Deus por isso também. Às vezes nós desfrutamos das coisas da nossa vida, do nosso tempo, sem louvar a Deus, sem reconhecer o amor de Deus sobre nós. Eu falo sempre que Deus é tão amoroso que Ele manifesta o seu amor até nas divisões que nós temos na língua. Tem lugar na nossa língua que identifica o doce, tem lugar na nossa língua que identifica o amargo, tem lugar na nossa língua que identifica o agridoce. Imagina se a vida fosse só doce. Talvez as crianças iam ficar felizes, mas iam ficar bem doentes. Mas imagina se a vida fosse só o amargo. Nós não suportaríamos. Deus é tão amoroso que Ele nos fez com que a nossa vida fosse agridoce. E a vida é bonita por isso. Nós temos momentos difíceis, mas também temos momentos bons. Nós temos momentos difíceis que nós clamamos a Deus por misericórdia, mas nós também temos momentos alegres que nós abrimos a nossa boca e enche a nossa vida de sorriso, louvando a Deus por todas as bênçãos que Ele traz. Este ainda é o plano de Deus, levar o seu povo para o seu santo monte. Veja que o templo no Monte Sião era um símbolo terreno do templo celestial de Deus na Nova Jerusalém. Todos os dias Deus está fazendo isso, trazendo mais e mais filhos para a sua santa morada, chamando os seus. É por isso que nós estamos aqui neste bairro anunciando o Evangelho, porque ainda há muitos dos eleitos de Deus que nós não sabemos quantos são e nem quem são, que precisam ouvir da palavra de Deus. É por isso que eu e você precisamos assumir a responsabilidade de evangelizar neste lugar. Não para a igreja crescer, isso vai ser uma bênção se acontecer, mas para que os eleitos de Deus sejam alcançados da maneira como Deus descreveu que Ele queria que fosse, através da pregação do Evangelho. E então,
Moisés terminou a sua canção com este refrão. Veja comigo o versículo 18. O Senhor reinará para todo o sempre. Essa foi uma excelente nota para terminar essa canção. Depois de uma longa discussão com Faraó, Deus resolveu dar um basta de uma vez por todas na questão de quem era o rei, porque Faraó achava que ele era o grandioso rei, mas Deus mostrou o tamanho do seu poder, o tamanho do seu amor pelo seu povo. Moisés louvou a Deus por seu governo real, não apenas sobre Israel, mas sobre toda a criação, e não apenas naquela época, mas agora e para sempre. O cântico de Moisés ecoa por toda a eternidade. Que Deus incrível! Ele é eterno e onipotente, santo e justo, amoroso e fiel. Se alguém perguntar para você, algum dia, eu li Êxodo 15 e fiquei com uma dúvida, qual a aplicação prática desse texto para a minha vida? Sem dúvida, a aplicação prática é que nós devemos louvar ao Senhor pelos mesmos motivos que Moisés o fez. Pelos mesmos motivos que Moisés considerou neste louvor. Precisamos de um Deus que esteja sempre conosco. Precisamos de um Deus que tenha poder para nos salvar, para triunfar sobre o pecado em nossas vidas. Precisamos de um Deus de ira, que cuidará para que a justiça seja feita no final. Precisamos de um Deus de amor eterno, que nos leve para casa para viver com Ele, apesar daquilo que nós somos e fazemos. O Deus de Moisés é tudo o que alguém poderia ter ou precisar em um Deus, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas sempre que nós descrevemos os atributos de Deus, meus irmãos, sempre existe um perigo de, ao nós descrevermos as perfeições divinas, elas parecerem um pouco abstratas ou impessoais. Parece que Deus está distante da nossa realidade. E não é bem isso. Se tudo o que fizermos for analisar os atributos de Deus, acabamos tratando Deus como uma proposição filosófica, e não como um pai. Os atributos de Deus devem mostrar para nós quem de fato Ele é. Ele é um Deus todo-poderoso. Mas lembre-se, o poder de Deus não anula o tamanho do seu amor. O poder de Deus, na verdade, é demonstrado a nós até mesmo, e principalmente, pelo tamanho do seu amor. Porque eu e você não merecíamos salvação, mas ainda assim, Ele enviou Cristo Jesus para morrer na cruz para nos salvar, para morrer por você, mesmo sabendo quem você é. Mesmo sabendo das lutas que você enfrenta contra o pecado, Ele enviou o seu Filho para morrer por você. Portanto, é absolutamente necessário que louvemos a Deus por suas perfeições, como Moisés fez. O profeta não apenas escreveu essa canção, ele também cantou a Deus e ensinou ao povo. E aqui fica um ensinamento para nós. Eu gostei muito da nova diretriz do conselho de retirar o microfone daqui e avisar antes quem é que vai orar. Porque aí você tem pelo menos um breve tempo para pensar nas palavras que vai dizer. Você já parou para pensar? Eu não estou aqui, não quero que você lembre de ninguém, tá? Apesar de eu saber que isso vai ser inevitável. Aquelas pessoas que às vezes vão orar na igreja e só pela introdução da oração você sabe quem é. Não pela voz, pela introdução da oração. O que eu quero dizer com isso? Lá no seminário, nós temos uma matéria que o reverendo Ageu, que dá essa cadeira para a gente, é chamada Teologia do Culto. Nós tivemos um semestre passado. E ele fez um exercício com a gente aprende a fazer liturgia, conforme a liturgia reformada. E aí, cada momento do culto, adoração, confissão, intercessão, nós tivemos que escrever uma oração de adoração, de confissão e de intercessão de 400 palavras. Quando ele falou 400 palavras, eu achei que era tranquilo. Mas aí, de repente, ele falou o que ele queria ouvir na oração. Palavra de Deus. Relacionamento com Deus. E aí você começa a ter dificuldade, porque você começa a perceber que você não conhece tanto texto assim de cabeça. Você conhece muita coisa da Bíblia, mas para louvar a Deus. Você já reparou aquelas orações que parece que poderia ser encaixada em qualquer momento da liturgia? Pode ter, a oração que foi feita na confissão de pecado pode ser na intercessão, e na adoração e no louvor. Porque é a mesma coisa. O que isso demonstra? E aqui é uma exortação, meus irmãos, para todos nós, que nós, às vezes, não sabemos como louvar a Deus, como adorar a Deus, como confessar os nossos pecados, como interceder a Deus.
E eu desafio você nessa semana a pegar uma folha de caderno e escrever uma oração de adoração. Pare, retire um momento, comece a folhear a Bíblia, ou veja os Salmos e escreva uma oração de adoração. E talvez, e coloque ela dentro da sua Bíblia, e talvez num dia que o presbítero ou o pastor te convocar para orar na hora do culto, e se você chegou mais cedo, você vai ter tempo até de dar uma lida na sua oração. Não é pecado isso, porque nós precisamos louvar a Deus com qualidade. O presbítero Flávio faz, eu fico vendo às vezes o desespero dos adolescentes, quando ele faz assim, o adolescente vai orar, e aí os meninos estão aprendendo a orar, estão aprendendo a orar em público, porque uma coisa é orar no privado, outra coisa é orar em nome de toda a congregação. É uma responsabilidade grande, né, Pedro? Orar confessando os pecados. De fato, é uma responsabilidade grande e assim deve ser. Mas nós precisamos exercitar a nossa oração, melhorar, e para isso é necessário escrevermos, para a gente melhorar. Quando louvamos a Deus, meus irmãos, nós não estamos discutindo o nosso desfrute de Deus, aquilo que nós desfrutamos a Deus, mas o louvor é a consumação e a conclusão de nossa adoração enquanto glorificamos a Deus. Glorificar a Deus em louvor e em adoração é lembrar para nós mesmos e falar com Deus quem nós reconhecemos quem Ele é. Quem é Deus? É por isso que saber dos atributos de Deus, e dê uma olhada depois lá no Catecismo Maior, vai ter várias coisas bem legais para a gente poder falar na oração. Para adorar a Deus adequadamente, devemos ter um relacionamento pessoal com Ele. Devemos vir e reivindicá-lo como o nosso próprio Deus. Assim começou o cântico de Moisés. Não foi assim que Moisés cantou no versículo 2? O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Está aqui uma boa dica para você gravar esse versículo e usar ele numa oração pública. Não para parecer como aquele que sabe muito de Bíblia, mas para louvar a Deus da maneira como Ele é devida. O cântico de Moisés, meus irmãos, é totalmente centrado em Deus. Moisés deu toda a glória a Ele. Ele não disse uma única palavra sobre a sua capacidade, sobre Ele ter sido usado para abrir o mar. Moisés não abre a boca. Ele não escreve uma linha que sequer para falar sobre si. E isso distingue muito bem o cântico de Moisés dos demais cânticos pagãos da época, infalivelmente autocongratulatórios. Inclusive nas igrejas hoje há muitos cânticos assim, com muitos pronomes pessoais, porque se o momento é de cântico de louvor a Deus, o cântico não pode falar de eu, o cântico tem que falar de Deus. É por isso que, graças a Deus, a equipe de louvor dessa igreja sempre preza por isso, de escolher hinos que falam sobre Deus, porque isso é louvar a Deus. Existem outras músicas que talvez você ache legal, músicas de um grupo ou outro, que talvez sejam boas, mas que não podem ser cantadas no momento de louvor coletivo, que elas devem ser cantadas lá na sua casa. Às vezes uma música mais agitada, às vezes uma música que tem um pouco mais de pronome pessoal, e você canta, é uma música com uma boa letra, mas não para cantar em louvor coletivo a Deus. Moisés queria mencionar, no entanto, que o grande e glorioso Deus que ele louvava era o seu Deus. É por isso que ele começa falando assim, no sentido pessoal. Ele havia encontrado salvação neste Deus, ele o conheceu pela fé e queria colocar seu testemunho pessoal em música. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. O profeta Isaías também cantou a mesma música em Isaías no capítulo 12, versículo 2, na parte B. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. O cristão também canta essa mesma música, dando um testemunho um pouco diferente, com palavras ligeiramente diferentes, quando ele diz assim: Jesus Cristo é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Conhecer a Deus de maneira salvífica é conhecê-lo de maneira pessoal, e isso significa chegar a Ele por meio da fé em Jesus Cristo. Só há este caminho. Só é possível oferecer o perfeito louvor a Deus estando em Cristo. Todo aquele que conhece Jesus continuará cantando os seus louvores até o fim do mundo, e então cantaremos uma nova canção. Será um grande dia quando Jesus voltar. E esse dia será tão grandioso que exigirá de nós um louvor
Deus trará os pecados de julgamento e levará seus filhos para casa para viver com Ele para sempre. Será um dia tão glorioso que exigirá de nós uma canção. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15, versículo 2. Olha o que João diz aqui no versículo 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número de seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo. E eu te convido agora a ler junto comigo o que vem depois do dizendo, até o versículo 4, quando diz assim: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. João menciona o mar de vidro aqui para nós, meus irmãos, para nos lembrar exatamente deste momento que nós estamos vendo em Êxodo, no capítulo 15. O cântico que Moisés cantou à margem do mar. Então ele nos conta o que ouviu, uma canção de louvor a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez. Será o último número do musical da redenção. O último. Assim que chegarmos a Cristo, nos juntaremos ao grande coro. Então, se você não gosta de cantar, mude a sua perspectiva desde já, porque você está indo e caminhando para um grande coro. Agora, por enquanto, nós estamos somente no ensaio. Nós estamos ensaiando aquilo que nós vamos desfrutar na eternidade. Estamos nos preparando para o grande final, quando cantaremos a canção eterna. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Por que devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é a fonte da nossa libertação. Por que devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é incomparável. Por que devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Louve ao nome do Senhor, meus irmãos. E lembre-se, você está ensaiando para o coral eterno. Que Deus nos abençoe. Amém.